Opa, e aí? E eu tô de volta. E hoje eu quero abrir a tua mente com algo que talvez doa, mas que vai te fazer renascer. Sabe aquela sensação de estar diante de alguém melhor que você? De ver alguém executar um movimento, uma tarefa, uma habilidade, como se fosse um instinto divino, enquanto você parece um animal engatinhando no escuro? Essa sensação, esse peso no peito, essa sombra que cresce atrás de você, é o que muitos chamam de gênio. Gênios são como torres construídas desde o dia em que nasceram. Eles não escalam, eles simplesmente já estão no topo. São como lâminas que nasceram afiadas, sem nunca terem tocado a pedra que as moldou. E deixa eu te confessar algo que talvez soe ofensivo, mas que é a verdade nua e crua. Eu desprezo essa sensação não por inveja, mas porque ela mente pra você. Ela te convence de que você é pequeno demais para derrubar aquele que nasceu grande. Ela faz você acreditar que existe uma distância impossível, quando, na realidade, essa distância é apenas a ignorância que você ainda não conhece. E se você me permite ser ainda mais direto, os gênios não são deuses. Eles só parecem gigantes porque você ainda está olhando de baixo. Mas sabe qual é o problema dos gigantes? Eles nunca aprenderam a caminhar. Eles já nasceram no ponto de chegada. E aí, quando um aprendiz talentoso aparece, alguém que rastejou, se levantou, caiu, sangrou, tentou, errou e persistiu, esse gigante treme, porque ele percebe que você não é feito de talento. Você é feito de evolução da matéria-prima que destrói tudo que nasce pronto. Em Blue Lock, Ego sempre dizia, a adaptação vence o talento bruto. E isso é a verdade mais cruel que existe. Um gênio é como uma flecha lançada ao vento, rápida, bonita e precisa. Mas uma flecha só pode ir numa única direção. Já um aprendiz talentoso é como um tufão. Ele muda, curva, reconstrói, se reinventa e arrasta tudo no caminho. É isso que eu vim te mostrar hoje. A guerra real não é entre fortes e fracos. É entre aqueles que nascem prontos e aqueles que se tornam imparáveis. E essa guerra começa agora, pois no mundo existem 3 tipos de pessoas, e eu vou ser direto. Essas 3 categorias não são conceitos, são sentenças de vida. Os medíocres por si só são como estátuas soterradas no chão, não se mexem, não crescem, não evoluem, são corpos que respiram, mas não vivem. Esperem que a vida lhes dê algo, mas quando esse algo aparece, eles correm. Eles são como jogadores que nunca chutam a bola porque têm medo do goleiro, pessoas que preferem inventar desculpas a encarar o próprio espelho. Em Blue Lock seriam aqueles que saem no primeiro corte, não porque são piores, mas porque não querem arriscar o ego. Eles não fracassam, eles desistem. E temos também os aprendizes talentosos. E é aqui onde o sangue começa a ferver, pois os aprendizes talentosos são os ex-medíocres que um dia se cansaram de rastejar. São as pessoas que decidiram quebrar a própria mediocridade. Como quem quebra as correntes nos pés e decide correr pela primeira vez. Eles não nasceram com brilho, eles construíram o próprio brilho. Cada golpe, cada erro, cada queda vira um tijolo na muralha que eles erguem dentro de si. Um exemplo disso é o Izag. Não o Izag do final, mas o Izag do começo, perdido, fraco, mas com um olhar escondido que dizia, eu vou entender tudo, eu vou devorar tudo, eu vou evoluir. O aprendiz talentoso é um laboratório ambulante. Eles estudam o inimigo, absorvem movimentos, analisam falhas. Quando eles caem, eles se levantam mais perigosos. Eles são como chamas pequenas que, quando alimentadas, viram um incêndio. E por fim, temos os gênios, que são uma muralha de aço que todo mundo teme. Eles são como espadas forjadas, já prontas. O mundo entrega poder para eles desde cedo, como se fosse natural demais. Mas eles se movem sem pensar, criam sem calcular, executam sem esforço. Mas o que ninguém te conta é que o aço que nasce pronto não conhece o próprio calor. Ele não sabe como foi moldado, ele não sabe refazer sua forma. Em Blue Lock eles são Rin, Nag e Sai. Indivíduos que nasceram com o mundo nos pés, mas que ainda não descobriram o próprio limite.
e é justamente por isso que eles são vulneráveis. O começo da verdade que eu vou te mostrar, pois essas 3 categorias formam a base do mundo, mas só uma delas cria caos, só uma delas quebra padrões, só uma delas é capaz de destruir o impossível, e não são os gênios, é o aprendiz talentoso. E agora que você entende o cenário, eu vou te mostrar o que ninguém nunca te ensinou, a verdadeira fraqueza dos gênios, o ponto cego deles, a rachadura escondida no pedestal. Todo mundo olha para um gênio como se ele fosse uma muralha impossível, mas deixa eu te mostrar o que existe por trás dessa muralha. O gênio não entende a própria força e tudo aquilo que você não entende um dia te destrói. Um gênio é como um pássaro que nasceu sabendo voar, e justamente por nunca ter caído, ele não sabe lidar quando a asa quebra. Enquanto isso, o aprendiz talentoso é o animal que caiu do ninho 1000 vezes, que rastejou, que subiu, que despencou e que mesmo assim continuou tentando até aprender a dominar a voar. No fim, quem tem mais poder? Aquele que sempre voou ou aquele que aprendeu a voar com a dor? Em Blue Lock isso é óbvio, e Toshirin é uma força absurda, mas ele não entende totalmente como ele é forte. E Zag, por sua vez, entende cada detalhe do campo, cada movimento, cada espaço, e é por isso que ele assusta, porque quem entende o próprio processo entende também como destruir o processo do outro. A mente do gênio é o seu próprio caixão, pois o gênio se move por instinto. Ele faz antes de compreender. É como um cavaleiro montado num dragão que ele nunca domesticou. Ele voa alto, mas não sabe pilotar a criatura. E quando algo dá errado, ele despenca. Porque o gênio não tem mapa, não tem manual, não tem análise, não tem memória de evolução. Ele não sabe reconstruir o que perdeu. É como se o talento fosse um castelo lindíssimo, mas feito sobre areia movediça. A aparência é imensa, a estrutura é frágil. Já o aprendiz talentoso é a pedra que se solidificou no meio do caos. Nada derruba ele fácil, porque ele entende cada parte do caminho que o construiu. O gênio começa correndo, o aprendiz começa rastejando. Mas adivinha, quem começa rastejando aprende a usar todas as pernas. Quem começa correndo tropeça e quebra tudo. Quando um aprendiz talentoso cai diante de um gênio, ele perde. Sim, mas sabe o que acontece imediatamente depois disso? Ele levanta com algo novo dentro da cabeça, pois ele entende o padrão, ele enxerga a lógica escondida, ele absorve o movimento que derrotou ele, enquanto o gênio só segue em frente. O aprendiz se torna mais afiado. É como enfrentar um espadachim perfeito. A primeira vez você perde feio, a segunda você entende o golpe, a terceira você corta o braço dele. É assim que aprendizes talentosos vencem. Por compreensão, por adaptação, por evolução. Em Blue Lock, isso é literalmente a receita para destruir um prodígio. Você acha que Zag vence Kaiser por talento? Não. Ele vence porque entende, porque enxerga, porque analisa, porque disseca o campo como um cirurgião que opera sem hesitar. É isso que transforma um aprendiz em assassino de gênios. Quando um gênio e um aprendiz talentoso se encontram, não é uma disputa comum, é um terremoto contra um arranha-céu, é uma maré crescente contra uma muralha de vidro. É uma guerra onde cada segundo é um teste filosófico, psicológico e físico. Porque quando o aprendiz talentoso chega num nível alto o suficiente, ele se torna o pior pesadelo de um gênio. Ele se torna uma ameaça com consciência. Consciência do próprio limite, consciência da própria fraqueza, consciência da própria evolução e, principalmente, consciência das rachaduras do inimigo. Enquanto o gênio nasceu com a lâmina, o aprendiz nasceu com a forja inteira. A guerra dos gênios e os aprendizes começa exatamente assim. O gênio entra confiante, como rim caminhando sem pressa, com aquele olhar de quem acha que o mundo sempre vai se curvar para ele. E o aprendiz talentoso entra queimando por dentro, como Izag quando percebe que o campo inteiro é uma equação esperando ser resolvida. O gênio vê o jogo, o aprendiz vê todas as variáveis do jogo. O gênio vê o gol, o aprendiz vê o caminho que o gênio não percebeu que está entregando. O gênio entende a si mesmo, e o aprendiz entende a si mesmo e ao gênio.
E essa diferença, apesar de parecer pequena, é suficiente para transformar uma luta justa em uma armadilha mortal, pois a queda dos gênios é real, e eu vou te mostrar como. Quando o gênio finalmente encontra alguém que entende o campo com mais profundidade, ele experimenta a sensação que ele nunca sentiu, a insegurança. E insegurança é o veneno que mata gênios, porque o talento deles depende da confiança automática, do instinto limpo, da ausência de medo. Mas quando você quebra a confiança de um gênio, você quebra o instinto dele. E quando você quebra o instinto, é o fim do gênio. Um gênio sem confiança é só mais um jogador assustado, é só mais uma mente que não sabe reconstruir nada porque nunca precisou aprender a se reconstruir. Enquanto isso, o aprendiz talentoso, mesmo sangrando, mesmo cansado, ainda carrega aquilo que o gênio despreza, a capacidade de adaptação. É como aquele momento absurdo em Blue Lock quando Izagi percebe que Kaiser não é um deus, é só mais um humano com padrões repetíveis, gatilhos emocionais e movimentos que podem ser roubados, quebrados, absorvidos e usados contra ele mesmo. O aprendiz rouba o mapa, rouba as armas, rouba a estratégia, até o ponto em que o gênio olha para ele e pensa: como é possível alguém sem talento estar me alcançando? E a resposta é simples: não é talento, é evolução. Mas não pensa que o gênio cai e morre ali. O gênio também sente a dor, e a dor ensina, até para quem nasceu pronto. E esse é o momento mais perigoso do mundo, quando um gênio desperta para a necessidade de evoluir. Quando o gênio para de confiar só no dom e começa a buscar compreensão, quando ele abandona o pedestal e decide entrar na lama para aprender, a partir desse instante, o jogo vira guerra de verdade. Porque agora não é mais talento versus evolução. É talento e evolução versus evolução pura. E aí, meu amigo, cada choque é um impacto que redefine o mundo. No fim de tudo, existe uma verdade que ninguém gosta de encarar. Os gênios não são o topo do mundo. Eles são o início dele. Eles mostram o caminho, mas os aprendizes talentosos que transformam esse caminho em estrada. Eles são o primeiro passo, mas é o aprendiz que cria o resto da caminhada. O gênio é uma faísca e o aprendiz é um incêndio. O gênio ele nasce como um gigante e o aprendiz ele cresce até se tornar um monstro. E monstros não obedecem o mundo, eles moldam o mundo. A dança da evolução nos mostra que o gênio te ensina a dureza da realidade ao te derrubar, mas quando você volta mais consciente, mais perigoso, mais afiado, é você que ensina para o gênio a verdade que ele nunca precisou enfrentar, que talento sem evolução é um castelo lindo desmoronando por dentro. E quando o gênio aprende isso, ele finalmente entra na guerra real. Ele deixa de ser um símbolo inalcançável e se torna um guerreiro que sangra, cai e levanta como você. A batalha deixa de ser quem nasceu melhor e passa a ser quem aprendeu mais, quem entendeu mais, quem evoluiu mais. É nessa fase que o mundo treme, é aqui que nascem os verdadeiros monstros, os verdadeiros prodígios, os verdadeiros predadores. É aqui que o Loki se torna um campo onde o mais forte é aquele que melhor se adaptar, que irá melhor sobreviver. Nesse campo interno onde só existe você, o objetivo, e o desejo bruto de devorar quem ficou no seu caminho. É aqui que nasce o ego afiado, não aquele ego vazio, mas o ego consciente capaz de construir, destruir e renascer. E eu quero te dizer uma verdade. A verdade é simples e devastadora. Os aprendizes talentosos nasceram para derrubar os gênios, e os gênios nasceram para mostrar os muros que precisam ser destruídos. Um aponta um obstáculo, o outro vira a força que quebra esse obstáculo. Um nasce pronto e o outro nasce destinado. O gênio é o primeiro capítulo, o aprendiz talentoso, ele é o final épico da história. E no final da guerra, quando ambos estão destruídos, cansados e renascidos, resta só uma pergunta: quem você escolhe ser? Um gênio que depende do próprio brilho ou o aprendiz que fabrica o próprio sol? Porque no fim, não é sobre quem nasceu melhor, é sobre quem se tornou impossível de derrubar.